Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa transmissão vai acontecer pela página do Facebook. Tivemos um probleminha aí com o YouTube. Então vamos aproveitar esse momento, tranquilizar o nosso coração. Quando nós nos propusemos a vir na casa espírita, a espiritualidade já nos acompanha antecipadamente. E quando nós chegamos aqui na casa, ela nos recebe e faz um filtro, onde ela colhe o nosso ectoplasma para a contribuição dos trabalhos de cura na casa. Então, nós não viemos aqui só para receber. Nós também estamos aqui para doar, contribuindo para o trabalho da noite. Então, vamos, em forma de gratidão, agradecer por essa oportunidade, a espiritualidade amiga, fazendo a prece cantada do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Nós vivemos um mundo cheio de ruídos. São tantas movimentações ao nosso redor, são preocupações, compromissos, que fazem, né, os nossos pensamentos incessantes. E muitas vezes a gente quer muito falar, mas a gente não quer muitas vezes ouvir. Que o verdadeiro silêncio não é só aquele de fechar a boca, mas é aquele em tranquilizar o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para que a gente possa ter acesso à nossa consciência e permitir o contato divino.
Jesus, ele nos traz tantos exemplos no momento de recolhimento e através da oração. Mas será que é fácil silenciar a nossa mente? Será que é fácil fazer esse exercício? O silêncio, ele atrapalha ou ele ajuda? É isso que a espiritualidade hoje nos trouxe como reflexão. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Essa é uma mensagem, um trecho da mensagem em silêncio do capítulo 4 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel. Então, através dessa frase, aqui ela traz o entendimento que a verdadeira construção espiritual, ela acontece no silêncio. Aonde a gente tem essa permissão, primeiro a gente tem que se permitir, dessa consciência, né? Desse contato com a consciência, com as leis divinas, para que ela possa fazer realmente a transformação de dentro para fora. E em Mateus, capítulo 6, versículo 6, vem dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui Jesus nos ensina que silenciar acontece no íntimo com Deus, com Jesus. No íntimo do nosso coração, perante as nossas situações conflitantes. Quando ele fala, entra no teu quarto, é você entrar, analisar o teu espírito. Essa intimidade que você tem com Deus, onde, em muitas situações conflitantes, palavras bonitas, palavras extensas, não é a verdadeira oração. A verdadeira oração é onde a gente expressa os nossos sentimentos. Porque nós somos regidos pelos nossos sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. A brandura é o fruto do domínio de si mesmo, sobre as suas tendências violentas. É o silêncio das injúrias, a calma no meio da agitação. Aqui não é só silenciar a boca, mas ter o controle do nosso impulso, né, da nossa impulsividade perante as situações. Muitas vezes a gente está envolvido em algumas situações, como por exemplo, no mercado, numa fila, ou no trânsito. No trânsito ali a gente nunca para perceber, né? Quanta energia cruzada, quanta frequência ali, porque são várias consciências num curto tempo juntas. Pessoas atrasadas, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram perdas de alguma forma, pessoas que estão alegres, pessoas que estão com depressão, que às vezes, por um piscar de olho, uma infração, acontece algo desagradável. E ali é um ponto do iceberg para expor todo esse sentimento, para colocar essa impulsividade. Então percebe que nós recebemos influência a todo momento, que são frequências que nós emitimos e recebemos. Então, são através dessas situações, muitas vezes, nós não percebemos que acontecem as coisas. E em Mateus, capítulo 27, versículo 12 a 14, diz assim: acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou:
Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Então, essa passagem é muito significativa, porque é o momento que Jesus é julgado. E o que surpreende, o que impressiona, é o comportamento dele. Porque que ele sofreu até aqui as injúrias, né, perante aí a Pôncio Pilatos, a postura dele. Então, ele não teve medo. Ele usou do silêncio, mas de uma forma de comprovar a sua identidade. E o autocontrole, né, da sua missão de redenção. Porque ele poderia muito responder, né, retrucar, mas esse não era o propósito. Senão ele sairia do verdadeiro objetivo da sua missão. Então, ali, o silêncio era algo denso. O silêncio foi a resposta. E o silêncio, na verdade, ele é um exercício, é um desenvolvimento doutrinário. Onde a gente tem uma análise, né? É uma análise que nós fazemos conosco mesmos. Então, perante uma situação, a gente vem uma reflexão. Como é que eu estou agindo? A ansiedade é algo hoje que está aumentando cada vez mais, né? E começa desde as crianças. Muitas vezes os pais, por impaciência, por estar ocupado, já coloca o celular para a criança ali desde cedo, né? Tendo esse uso do celular. Será que eu estou sendo paciente com as situações que acontecem comigo? Estou praticando a caridade comigo e com os outros? Mahatma Gandhi, ele escolhia um dia da semana, então ele tinha a prática do silêncio, que era chamada Mouna. E qual que era o objetivo dessa prática? Era ter esse autocontrole, a paz interior, o acesso à consciência. Então ele escolhia, toda segunda-feira, ele emudecia o dia todo. Quando tinha algumas situações muito graves, ele se comunicava através de bilhetes. Então, era uma forma dele praticar o silêncio, acessar a sua consciência, clarear os pensamentos. Então, percebe que é um desenvolvimento que você vai adquirindo, porque ele passou, né, ali a serenidade, né, adquirir a serenidade. Pelo momento também das pressões da época que ele tinha política. Então, ele tinha esse ato de praticar o silêncio. Emmanuel diz que o silêncio em serviço é uma prece que fala. Tem situações que a gente está tão nervoso que a gente não percebe e a gente quer o quê? A resolução rápida. Porque eu preciso resolver isso aqui logo. Só que a gente está nesse ritmo tão acelerado que a gente não para observar a gente mesmo. A gente quer a solução, mas a gente não para ter essa conexão, respirar. Primeiro, respirar, oxigenar o cérebro, para que você possa ter uma visão mais clara, essa conexão com o divino, porque a espiritualidade, ela está conosco a todo tempo. Mas se você está nessa impulsividade, na irritação, no nervoso, você impede que você tenha essa inspiração de qual atitude melhor você tomar perante as suas situações. O silêncio equilibrado, o que ele evita? Discussões desnecessárias, fofocas, julgamentos precipitados. Às vezes, tal ditado, né? A nossa boca fala que o nosso coração está cheio.
Então, às vezes, a gente está em situações, por exemplo, que a gente está convivendo ali no trabalho, em casa, na rua, numa roda de conversa, e você chega, está rolando ali uma conversa, uma fofoca de alguém. Às vezes você nem sabe o que é. Então, você se aproxima e automaticamente você entra naquela frequência, porque é uma emissão de frequência. Muitas vezes você não sabe nem do que é, mas você, sem perceber, acaba entrando no assunto de algo que você nem sabe. Então, percebe como a gente entra no automático, às vezes nas situações do dia a dia, e a gente não percebe? Por isso que o espírito André Luiz diz: nem sempre falar é ajudar. O silêncio interior, ele é uma verdadeira revolução, né? Então, são várias situações do dia a dia. Por exemplo, telefone celular é o novo inimigo do silêncio. Se a gente parar para analisar, quanto tempo você fica sem olhar no seu celular hoje? É um pouco difícil, né? Tem gente que tem a vida toda está ali nesse aparelho. E ela vive em torno, esquece do mundo ali fora. Ela fica nesse vício, nessa conexão material, né? A gente não percebe. O silêncio das refeições. Vocês já praticaram o silêncio das refeições? Porque os alimentos, ele não tem só a nutrição, né? Os nutrientes. Ele tem o fluido vital do alimento. Então, não é só algo físico, é algo espiritual. Às vezes, a gente vai almoçar, comer alguma coisa, a gente está pensando, eu tenho que ir no banco, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que ir no médico. Então, você está engolindo os seus pensamentos naquela alimentação, naquela aceleração. Às vezes, você comeu algo que você nem lembra o que você comeu, de tão rápido que você está aqui naquela frequência. A natureza. A natureza, ela é uma escola divina do silêncio. Porque quando a gente se permite parar um pouco, fazer uma caminhada, ir ali na praia, a gente é tão abençoado e a gente nem aproveita. E a gente começa a perceber que a gente está numa universidade divina. Porque Deus, ele trabalha no silêncio. Ele trabalha ao nosso redor. E quando a gente entra nesse estado de aceleração, a gente não percebe. Um simples olhar no céu, um movimento das nuvens, não sei se vocês já pararam para analisar. Entre o sol, o raio do sol, a movimentação das nuvens é tão maravilhoso, a gente sente aqui, né? A natureza, a gente se conecta com Deus. As flores, né? As ondas do mar. Então, assim, Deus fala conosco através da natureza. Nós temos a natureza dentro de nós, né? Agora, o grande desafio é a implementação de tudo isso. Por quê? Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para as redes sociais, eu tenho tempo para a TV, eu tenho tempo para fofocar, eu tenho tempo para me divertir. Mas e para esse silêncio sagrado? Para me perceber? Eu não tenho tempo, né? E como praticar esse silêncio de Jesus no nosso cotidiano? Diante das ofensas. Nossa, aí é difícil, né? Você ter esse controle como Jesus ali teve com Pôncio Pilatos, esse controle. O que você tem que fazer? Não responda imediatamente a provocações ou insultos digitais. Você está ali mexendo no Facebook, aí tem lá uma mensagem de política ou religião, ou seja, qualquer motivo. Aí você já quer entrar naquela frequência, você já vai lá, já responde, aí o outro já rebate. Imagine, olha só, que cadeia você entra, né, de frequência. O silêncio, ele barra essa frequência, ele barra esse ciclo da raiva e desarma quem busca o conflito. Foi o que Jesus fez com Pôncio Pilatos. Eles estavam esperando uma reação ali de Jesus agressiva.
Jesus manteve o silêncio. Sob pressão. Antes de tomar decisões importantes, isole-se por alguns minutos. Não resolva de cabeça quente. Pare, olhe a situação. A pressa é inimiga da perfeição. Então, Jesus buscava lugares desertos para orar e clarear a sua mente. Em discussões, use a pausa antes de falar. Você quer falar, atropelar o outro falando, você quer rebater, né? Isso evita palavras impulsivas que causam arrependimento e mágoa mútua. Aí você acaba falando coisa, nossa, não era para ter falado isso. Aí vem aquele arrependimento, aí você quer consertar, você não consegue, fica aquele emaranhado todo, uma situação constrangedora. Na escutativa, silencie seus próprios pensamentos enquanto o outro fala. Dê tempo ao tempo, escute, depois você se expressa. Ouvir de verdade gera empatia e resolve problemas reais. No sofrimento. Geralmente no sofrimento, a gente fica nessa reclamação excessiva sobre as nossas dificuldades. Então a gente entra nessa frequência, a gente fica reclamando. Reclamar é clamar 2 vezes. Então parece um mantra. Você fica ali reclamando das suas dificuldades, do problema que você tem. E aí, o que acontece? Você fica naquela energia. Então, assim, foque a sua energia na busca por soluções e na resiliência. E quais são os benefícios dessa prática? Aqui são só umas sugestões, É algo que a gente tem que ir fazer aos poucos, devagarinho, para a gente mudar a nossa frequência. E adquirir o quê? O domínio próprio. Porque você comanda as suas reações, em vez de ser controlados por ela. Então, você domina, você controla. Então, para a gente ter esse domínio. Para quê? Para buscar o quê? A paz interior, como Gandhi fazia. Ele dedicava 1 minuto ali, um dia da semana, para se conhecer melhor, para se perceber, buscar essa paz interior. A quietude mental reduz o estresse e a ansiedade diária. E aí você adquire o quê? Sabedoria. Porque o silêncio ele dá tempo para a razão agir acima da emoção. Então, são sugestões que a gente tem que começar a praticar devagarzinho, ter esse discernimento, ter essa vontade. Primeiro, a gente tem que ter vontade. E essa mensagem de Meimei que traz o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. Então, o silêncio, ele é uma virtude. Ele acaba sendo uma virtude. Quando a gente começa a fazer essa prática. Essa busca, a gente consegue adquirir esse autocontrole, o autoconhecimento. E cada vez mais a gente adquire essa conexão com Deus, para que a gente possa acessar a nossa consciência e clarear os nossos pensamentos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo
por mais essa oportunidade, pedindo ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos dê o entendimento, que a gente possa praticar o silêncio a cada dia, perante aos nossos afazeres, que a gente pare um minutinho, respire, faça essa conexão no dia. A gente tem tempo para tanta coisa, né? Que a gente possa se priorizar mais, priorizar essa conexão. Então vamos encerrando, fazendo a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Que vocês possam ir para suas casas em paz e na companhia do nosso Mestre. Muito obrigada, boa noite. Pedindo a colaboração da saída em silêncio.